reflexão de hoje, vou trazer as palavras, né, de Jesus, a máxima de Jesus, que nos foi deixada por Mateus em seu Evangelho, que diz, né, pede e vos será dado, busque e acharás, bata e vos será aberto, porque todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, e a quem bate, se abre. Ou qual de vós, por acaso, é o homem que, se seu filho lhe pedir o pão, lhe dará uma pedra? Ou, por acaso, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós, sendo maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais vosso Pai, que estás no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Segundo o nosso modo de ver, essa máxima de Jesus, né, buscai e achareis, né, ou como coloquei aqui, busque e você achará, é muito semelhante a uma outra máxima que diz: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, né, e por consequência da lei do progresso. Porque o progresso, ele é o quê? Ele é o fruto, né, do trabalho. Desde que é o trabalho que põe, né, em ação as forças da nossa inteligência. Tendo isso em mente, né, e fazendo uso da nossa inteligência, né, é fundamental a noção que nós estamos na Terra para cumprir um determinado programa, né? Um programa de vida, o programa da nossa existência. Não foi sem sentido que o Criador da vida nos pôs aqui, nos trouxe ao mundo Terra. Existem coisas que nós deveremos realizar, fazem parte do nosso aprendizado, fazem parte do nosso currículo, tanto quanto numa grande escola, né, ou numa pequena escola. Os alunos, eles têm compromissos a atender. Na Terra, igualmente, também temos com nossos compromissos a atender. É muito importante que tenhamos a consciência de que há esses compromissos e deveres que nos pertencem a nós, pessoalmente, e também há compromissos e deveres que pertencem a nós, coletivamente, enquanto sociedade. Ao pensarmos nisso, né, a gente passa a refletir a respeito dos esforços que a gente tem que fazer para sobreviver. Não é fácil sobreviver na Terra. Não é nem um pouquinho fácil. Se a gente tem vontade de comer alguma coisa, né, por exemplo, primeiro a gente terá de adquirir os recursos para conseguirmos comprar aquela coisa. A gente vai trabalhar, a gente vai buscar alguma maneira, né, de atingir esses recursos, de alcançar esses recursos. Se a gente tem o sonho de realizar uma viagem, né, a gente precisa trabalhar, a gente precisa juntar dinheiro, a gente precisa fazer uma poupança para a gente empreender essa viagem. A menos que a gente tenha um padrinho, né, ou um patrocínio que banque a nossa viagem, né, que banque aquilo que queremos comer. Afora isso, né, todas as coisas que desejamos devem ser secundadas
no esforço de as conseguir. Se nós sonhamos com a casa própria, né, que é o sonho aí de tanta gente, é preciso começar a fazer uma poupança, né, a guardar, a aplicar recursos, para que a gente consiga comprar a casa própria. Né? Para quem deseja um carro novo, né, ou o primeiro carro, ou que queira trocar de carro, né, ou trocar de casa, precisa fazer esforços. Uma lição muitíssimo importante, né, que eu tirei dessa reflexão: tudo que precisamos conquistar no mundo está esperando pelo nosso esforço. Mas nós encontramos esse esforço não só nesse campo comercial, do compra, do troca, que consegue isso, né, do consegue aquilo, mas em tudo aquilo que fazemos na terra é assim que se sucede. Se quero ser músico, por exemplo, eu não vou ser músico simplesmente falando que desejo ser. Isso me exigirá uma disciplina diária de ler, de estudar, de tocar, de interpretar. Aprenderei a solfejar, a ler partitura, se eu quiser ser um músico com essas habilidades. Agora, se eu desejar ser um virtuose, que é um músico extremamente bom, né, um músico fora do comum, como, por exemplo, posso citar o pianista brasileiro João Carlos Martins, né, eu terei de dedicar muitas horas do meu dia, terei de dedicar muitas horas das minhas noites. Né. É por isso que a gente encontra violinistas, violonistas, pianistas de raríssima beleza que conseguem nos emocionar com sua interpretação. Mas nós ignoramos profundamente os esforços que eles empreenderam para chegar a esse nível de virtuosismo, de beleza, a que se consagraram. Nós na Terra precisamos fazer a nossa parte. Quando a gente olha para bailarinos notáveis, né, seja no balé clássico, seja no balé moderno, nós não imaginamos sequer a disciplina, as lutas, as dificuldades que eles tiveram, porque no começo dói, e dói muito, para que eles chegassem a esse nível de dança que nos faz emocionar. É tão bonito quando a gente olha e vê as pessoas tentando se superar, querendo se superar. Em verdade, é o espírito eterno vinculado ao corpo que almeja chegar às estrelas, né, às esferas superiores. Faz todos os esforços, empreende todos os esforços, realiza todas as lutas no sentido de alcançar esse objetivo que tem em mente. Todos nós temos de fazer o nosso esforço. Quem deseja aprender uma língua precisa se esforçar. Um instrumento, quem deseja cantar, quem deseja costurar, quem deseja bordar, né? Qualquer coisa, tem que dedicar muitas horas do seu dia, tem que abdicar em muito do seu lazer, a fim de que, fazendo a sua parte, possa também contar com o auxílio dos céus, o auxílio divino. Nenhum de nós pode prescindir dessa ajuda dos céus, né? Dessa ajuda divina. Mas a gente não pode deixar também que o céu realize o que é o nosso papel e o que é o nosso dever. Quando alunos, a gente precisa estudar na escola, fazer as provas, os testes, os concursos, né? Deus não vai fazer por nós, os espíritos não vão fazer por nós, os santos, né, que também são espíritos, também não vão fazer por nós.
É importantíssimo que saibamos fazer a nossa parte. Muita gente diz assim, né? Eu fiz determinada prova, mas se não fossem os Espíritos, eles que fizeram por mim. Isso é ingenuidade, né? Não é verdade. Outros afirmarão, eu vou fazer determinado concurso, mas os Espíritos terão que me ajudar, Deus terá que me ajudar, santo tal, santo qual terão que me ajudar. De maneira alguma, né? Isso não corresponde à lei da vida, à lei da justiça e tampouco à lei do mérito. No campo das coisas do mundo, a gente pode até pensar em injustiças, uma vez que uma pessoa possa fazer a prova no lugar da outra, né? Para que uma pessoa burle o resultado do outro. Mas no campo da divindade, não. Ninguém pode dizer que Deus fez no seu lugar, os Espíritos fizeram no seu lugar, que os santos realizaram no seu lugar. Somente de pessoas de uma estrutura psicológica muito frágil é que pode imaginar que, ao invés de fazer sacrifícios, esforços, empenhos, as entidades o façam em seu lugar. Isso não seria justo, né? É preciso que a gente faça a nossa parte, né? Disse Jesus, né? Busque, encontrará. Faça a tua parte, que o céu te ajudará. Ao lado disso também existem muitas pessoas que afirmam que não precisam de ajuda de ninguém. Nem de santo, nem de espírito, nem de Deus. Porque elas são inteligentes, elas estudam, elas são capazes. E nós temos que concordar de um lado, no entanto, discordar de outro, né? É verdade que muita gente se prepara aí arduamente para as provas, concursos, isso e aquilo. Tem tudo na mente, tem tudo guardado em sua cabeça, parece uma enciclopédia humana. Mas e se na hora da prova vier uma dor de barriga? E se na hora da prova der um branco, né? E tudo aquilo que havia sido estudado, e tudo aquilo que havia sido memorizado, suma da mente no momento da prova. E quando ocorre de estarmos prontos, né? Tudo sabido, a gente não tem nenhum problema orgânico, né? E quebra-se uma peça do carro que nos conduz. Ou escangalha-se o ônibus que está nos levando. A providência divina, o auxílio divino, ele advém daí. Nós pedimos a Deus, nós pedimos aos bons espíritos, aos santos, aos seres de nossa crença, de nossa fé, que nos protejam, não para fazerem a prova por nós, não é para prestar o concurso em nosso lugar, é para nos ajudarem fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, para que na hora dos exames a gente possa estar tranquilo, aí tudo que a gente estudou aflora organicamente bem, mentalmente bem e fisicamente em paz. É por isso que pedimos ajuda aos céus. É por isso que a gente bate a porta. É por isso que a gente procura e a gente acha. Depende de nós. Façam sua parte, disse Jesus. Os céus te ajudarão. Ninguém ponha na nossa cabeça que é desnecessário fazer esforço, né? Não. É muito necessário que façamos esforços, que a gente se esforce. Ninguém alimente em nós a toda ideia de
que sem fazer nenhum tipo de esforço tenhamos mérito de alguma coisa. É preciso que a gente cuide da nossa saúde, correto? Se eu não tomar minhas vacinas, se eu não cuidar dos medicamentos orientados pelo médico, como é que eu vou poder me queixar da doença persistente que se abaterá sobre mim? Se eu não tiver o cuidado de fazer os meus check-ups anuais, né? Sejamos homens, sejamos mulheres, né? Os exames preventivos, nesses tempos aí de tantos cânceres, de tantas tormentas no campo da saúde, se eu não fizer isso por mim, quem o fará? Deus inspirará os médicos, os profissionais, para que encontrem em nós a raiz do problema e tenham condições de nos tratar. Mas fomos nós que saímos da nossa casa, fomos nós que realizamos nosso esforço, nosso empenho, fomos nós que fizemos a nossa parte. E para isso, sempre poderemos contar com o auxílio dos céus. Agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui.